A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós encontramos a vida eterna em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus doou o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos dar o perdão dos nossos pecados. E Jesus Cristo morreu numa sexta-feira. E a Bíblia diz que no domingo Jesus Cristo ressuscitou. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele foi se encontrar com seus discípulos. E quando ele foi se encontrar com seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele deu uma promessa aos seus discípulos. E nós encontramos no livro de João 14, no verso 1 a 3, que diz o seguinte: Jesus disse, não fiquem preocupados, continuem confiando em Deus e continuem acreditando em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Depois de ir e preparar um lugar para vocês, eu voltarei, então levarei vocês comigo, para que possam estar onde eu estiver. A Bíblia, a palavra de Deus é claro. Diz que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele foi para o céu. Mas antes de ele ir ao céu, ele deu uma promessa aos seus discípulos. Ele deu uma promessa ao mundo. Ele deu uma promessa para mim e para você. Ele disse, eu vou para meu Pai, mas vou preparar lugar. Depois virei outra vez e vos levarei para onde estiver, sejai vós também. Por isso, querido, no vídeo de hoje, vamos falar a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso TikToker, o nosso Quai. E se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o livro de João 14, o verso 1 ao 13, é a maior promessa que a humanidade tem sobre a volta de Jesus. Mas muitos duvidam dessa volta de Jesus. Muitos acreditam que Jesus não vai mais voltar. Mas a palavra de Deus, ela nos dá a garantia, nos dá a confiança de que Cristo vai voltar. E quando ele voltar, ele virá buscar os seus filhos, ele virá buscar os seus escolhidos, ele virá buscar todos aqueles que creem e que esperam nele dia após dia. E veja só o que a Bíblia diz no livro de Hebreus 9, no verso 28. Diz, Cristo também foi oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação para aqueles que estão esperando por ele. A Bíblia é clara, diz que Jesus Cristo, ele se ofereceu como sacrifício para nos remir do pecado, para nos dar a liberdade, para nos purificar, para nos perdoar, para nos lavar. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus que verteu na cruz. E ele diz, eu vou para meu Pai e virei outra vez. Tanto que o livro de Hebreus deixa claro, diz que Cristo, ele se ofereceu uma vez em sacrifício e virá pela segunda vez para levar todo aquele que espera e todo aquele que aguarda. E ele vai dar a salvação para esses que o esperam e para esses que o creem. Mas, porém, hoje o mundo, muitas pessoas não acreditam que Jesus virá pela segunda vez. Hoje em dia, muitas pessoas vivem como se fosse Jesus não vai mais poder voltar. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, diz que nós precisamos de confiar na promessa de Jesus. Porque Cristo, sempre que ele faz a sua promessa, ele cumpre. As promessas de Jesus, elas são cumpridas. Ele sempre irá cumprir suas promessas. Por isso que é muito importante nós esperarmos e confiarmos em Jesus Cristo. Tanto que a Bíblia também, ela nos diz o seguinte, em Apocalipse 1:7 diz, olhem, Cristo vem com as nuvens e todo mundo verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as nações do mundo se lamentarão por causa dele. Sem dúvida nenhuma, amém. A Bíblia, a palavra de Deus, deixa claro, diz que Cristo virá com as nuvens. Assim como Cristo foi para o céu, do mesmo jeito, do mesmo modo, que Cristo também virá. E diz que quando Cristo vier, todo mundo verá, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quer dizer, até aqueles mesmos que maltrataram Jesus, verão a Cristo na sua segunda volta, verão a Cristo na sua segunda vinda, porque ele virá para a glória do seu Pai. Ele virá para salvar o mundo. Ele virá para buscar todo aquele que o espera. Por isso, querido, eu e você precisamos preparar nossa vida, porque Cristo está a voltar. E os sinais da breve volta de Jesus estão se cumprindo dia após dia. Estão cada vez mais claros. Estão se mostrar dia após dia. Tanto que no livro de Atos 1, no verso 9 a 11, diz,
Depois de dizer isto, Jesus foi levado para o céu diante deles, e uma nuvem o cobriu, escondendo deles. Eles continuaram olhando para o céu enquanto Jesus se afastava. De repente, 2 homens vestidos de brancos apareceram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aqui de pé, olhando para o céu? É esse mesmo Jesus que foi levado de vocês para o céu, voltará da mesma maneira que o viram a ir. A Bíblia clara diz que Jesus Cristo, da mesma forma que ele subiu para o céu, da mesma forma que ele foi transladado para o céu, da mesma forma que ele foi arrebatado ao céu, é do mesmo modo que virá. Mas, porém, muitas pessoas não acreditam. E por isso que a Bíblia diz, se vocês ouvirem alguém dizer que, olhe, Jesus Cristo já voltou, Jesus Cristo está aqui, mas ele está no lugar X, na região X, no país X, não acreditem, nem dêem ouvido a esse tipo de ensino, a esse tipo de pessoas. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, do mesmo modo que ele foi para o céu, é do mesmo modo que ele voltará. E a Bíblia também no livro de Isaías deixa algo tão interessante. Diz o seguinte: o Senhor Deus destruirá a morte para sempre e secará as lágrimas de todos os rostos. Ele retirará de toda a terra a vergonha do seu povo. Foi o Senhor que disse isso. Naquele dia as pessoas dirão: vejam, é o nosso Deus, ele veio para nos salvar. E é o nosso Senhor, estávamos esperando por ele. Vamos nos alegrar e celebrar a sua salvação. Na vinda de Cristo será um momento de alegria, será um momento de felicidade para todos aqueles que esperam, para todos aqueles que guardam e para todos aqueles que buscam Jesus. Mas será um momento de tormentos, será um momento de grande tristeza, dor, angústia para aqueles que não prepararam a sua vida. Por isso, querido, hoje nós temos que nos firmar na verdade, temos que nos firmar na busca, temos que nos firmar na preparação, temos que nos firmar em tudo quanto nós temos feito, nos firmarmos no Evangelho de Cristo. E acima de tudo, prepararmos nossa vida porque Cristo está a voltar. Para que quando Ele vier, que seja um momento de alegria, seja um momento de felicidade para nós, seja um momento de jubílio, seja um momento de glorificar o nome de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Ele vier, Ele vai tirar a vergonha do seu povo, Ele vai tirar o sofrimento, Ele vai enxugar nossas lágrimas, Ele vai tirar todo o sofrimento das nossas vidas. Para isso, nós temos que nos preparar. E também será um momento de tristeza para aqueles que não preparam a sua vida hoje. Leia comigo o livro de Apocalipse 6, do verso 15 ao 17, que diz: os reis do mundo, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os homens, tanto escravos como livres, se esconderão nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles disseram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Pois o grande dia da ira dele chegou, e quem poderá resistir? Queridos, a Bíblia é clara, diz que na vinda de Cristo será um momento de dor para aqueles que não prepararam a sua vida. Eles irão fugir, irão vagar de um lado para o outro, irão se esconder nas cavernas, irão se esconder nas montanhas, irão se esconder por baixo das rochas, pedindo com que as rochas possam cair sobre ele, sobre suas cabeças. Mas a Bíblia diz que isso não vai acontecer, porque Cristo virá salvar o seu povo. Será um momento de muita angústia para aqueles que não prepararam a sua vida. Por isso eu pergunto hoje a você: será que você está preparando a sua vida? Prepara a sua vida, porque nós não sabemos a que momento, que dia que Jesus virá, e a que momento que nós podemos partir desse mundo. A morte, ela pode atingir nossa vida de repentemente, enquanto nós estamos despreparados. Precisamos nos preparar a nossa vida, firmarmos a nossa vida em Jesus, pois quando Ele vier, nós possamos estar com o Senhor quando Ele vier nos buscar. E veja só o que o livro de Lucas nos apela. Ela nos apela dizendo: vigie a si mesmo, para que vocês não fiquem procurando encher as suas vidas com excesso de festas, bebidas alcoólicas e as preocupações dessa vida. Se vocês não fizerem isso, esse dia virá de repente e pegará vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Vigiem-se a todo momento e orem para que sejam capazes de escapar de tudo o que vai acontecer e de apresentar-se diante do Filho do Homem. A Bíblia deixa claro: vigiem, orem, busquem ao Senhor e, acima de tudo, procurem se apresentar diante de Deus na pureza, na justiça, na glória, no amor e, acima de tudo, na mansidão. E diz mais:
Não procurem se encher vossas vidas com as preocupações dessa vida, com excesso de bebidas alcoólicas, com excesso de festas, mas sim devemos procurar encher nossa vida do Espírito Santo, de busca e, acima de tudo, de estarmos sempre na presença de Deus. Por isso, querido, a mensagem de Deus de hoje, ela quer nos ensinar, quer nos alertar, querido, que Cristo está a voltar. Embora que muitos não acreditem, mas Jesus Cristo está a voltar. E os sinais da Bíblia estão cada vez mais claros, estão a se mostrar cada vez mais. Porém, muitas pessoas não conseguem enxergar, mas todos os leitores da Bíblia, todos aqueles que estudam as profecias, conseguem entender que Cristo está a voltar. Por isso, querido, nós temos que preparar nossa vida, firmar nossa vida, encher nossa vida de Espírito Santo e não encher nossa vida com coisas de vaidade desse mundo, não encher nossa vida com as preocupações desse mundo. O mundo nos enche de tantas preocupações, nos distrai de várias formas, para que nós não possamos buscar ao Senhor e para que nós não possamos nos preocupar com Deus. Mas a Bíblia diz que esse dia virá de repente, esse dia virá como um ladrão. Enquanto que nós não esperamos que Jesus Cristo voltar, nós veremos nas nuvens Cristo voltando. Por isso, querido, prepare sua vida, firme sua vida em Jesus. Tanto que a Bíblia, ela nos chama a atenção, diz que o seguinte: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é uma verdade que chegou até nós. Precisamos ser libertos dessa verdade, buscando ao Senhor, confiando na sua palavra. E se esse vídeo, querido, foi útil para a sua vida, te ajudou, foi muito explicativo para si, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também de seguir as nossas plataformas digitais, o nosso TikToker, o nosso Quai, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.